Assista agora. Jornal Cidade Livre. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Boa noite, Tapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. E para todo mundo aí, para o mundo, para a Via Láctea, enfim, através do site www.tvitap.com.br, onde você pode interagir conosco, mandando sua sugestão e debatendo as principais notícias do dia com os nossos convidados. Hoje, dia 13 de junho, todo mundo com a ressaca aí do Dia dos Namorados, né, Vitor? Seja bem-vindo. Ontem eu já fiz aqui, o Rômulo veio aqui, o Rômulo Recarte, falei para ele, meninas, ele está solteiro, mandem e-mail para ele aqui na TVI, vamos fazer um encontro com o Rômulo, vamos fazer um encontro com o Vitor também? Vamos ver, né? Vamos analisar os currículos. Então, meninas interessadas, e ó, Vitor Oliveira está na pista. Vai disputar com o Romulo fica complicado, o cara já advogado, formado, velho. Fala bem ainda, imagina assim. Não seja assim. Então, meninas, a Maíra também está solteira, né, Maíra? Aí, ó, Maíra. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado. Do meu lado direito aqui o Augusto, coordenador regional da Juventude do PSDB. Seja bem-vindo, Augusto. Obrigado mais uma vez pelo convite. Também está solteiro? Estou solteiro. Puxa. Vai sobrar carta na TVI aqui, viu? Seja bem-vindo. Obrigado. E o Lucas, que é presidente da Juventude do PSDB aqui de Tapetininga. Seja bem-vindo, Lucas. Certo, obrigado. Vocês sentaram à direita de propósito ou não? Pra dar um apoio, né? Porque qualquer coisa... O Vitor sentar à esquerda de propósito? O Pio tá me zoando ali, ó. O Pio mandou cartinha pra mim hoje. Sozinho. Ele foi o primeiro que mandou a cartinha. É que o Pio tá solteiro, a gente já tá numa era que tudo tá mudado, né? Vai saber. Ele foi o primeiro a mandar a cartinha pra você. O Pio tá investindo em filhas de vereador, hein? O negócio... Só não pode contar o vereador. Hoje, então, como eu disse, dia 13 de junho... Ficou bravo. Correio de Tapetininga da semana nas bancas. Vamos debater um pouco na segunda parte. Top da cidade, óbvio que ia falar dos apaixonados aí com os repórteres da TV Tem, com a Neta Bueno aqui da TVI, uma matéria interessante sobre dependência química, e o pastor Tony Arantes e seus 600 mil telespectadores. Se somar todo mundo que já assistiu o Jornal Cidade Livre, não dá os 600 mil. Tem que trazer esse cara pra cá. Tem que trazer o cara pra TVI. E a Nova Agito, a quinta edição da Nova Agito, que fez uma reportagem especial sobre os 9 anos da TVI. Essa semana eu estou agradecendo, deixa eu achar aqui a página 25. Obrigado aí a Nova Agito, que gentilmente fez essa reportagem sobre a TVL. Agora vai ter close, ó. Aí, tá vendo? Aí, opa, aí, eu tô nesse meu dedo aqui, aí, ó. Maravilha, todos os programas aqui, todos os apresentadores. Teve um close, maravilha, hein? Então esse é o nosso início, vamos para as notícias do dia. Alckmin diz que não é possível reduzir valor de passagem em São Paulo. O governador Geraldo Alckmin descartou nesta quinta-feira a possibilidade de suspender o aumento das tarifas do transporte público por 45 dias, como propôs o Ministério Público ontem. Quanto a reduzir o valor da passagem, não há possibilidade, afirmou o governador, que foi a Santos com o secretário de Segurança Pública, Fernando Grella, inaugurar uma delegacia e anunciar investimentos em segurança na região. O reajuste foi menor que a inflação, tanto nos trens e metrô quanto nos ônibus, disse Alckmin. E essa situação, Lucas, o que você acha disso tudo? Bom, na realidade, o complicado hoje é que nós passamos
por um momento aí de alta tanto dos preços dos combustíveis, quanto, obviamente, o sistema operacional do sistema de transporte de São Paulo é complicado, né? Você tem mais de 9 milhões de pessoas que utilizam o transporte público em São Paulo por dia. Porém, aí nós precisamos ver também o sistema da eficiência do transporte público de São Paulo. Você tem o sistema de transporte público na parte central, que corresponde a 30% só das pessoas que utilizam o transporte público na cidade de São Paulo. Que ótimo, é lindo, maravilhoso, os 30% ali que ficam na zona central. Mas a parte periférica da cidade, né? A periferia, que corresponde, segundo o IBGE, a 70% do transporte público de São Paulo, ele é extremamente deficitário, é deficiente o sistema de transporte. Então, se vai subir, nós temos que saber, vai subir para quê? Apenas para corrigir esse valor da inflação, do transporte público, ou para melhorar, para levar o transporte público com uma qualidade melhor a esses 70% que ficam na Mas tem que aumentar o periferia. valor para chegar lá, ou R$3 já não era um valor considerável? E de Então. volta, R$6? É complicado, Alto realmente. demais? Na minha visão, sim, está alto. Está alto, Justifica até mesmo porque morei em São Paulo. O ano passado, morei durante um ano. E realmente, você tem... É complicado o custo de vida de São Paulo, o transporte público é uma das coisas que eleva. Então, acredito sim que mais 20 centavos, a gente fala 20 centavos, mas hoje é 20 centavos, amanhã mais 20, amanhã mais 20. No mês. E Augusto, dessa situação aí, tem razão, governador? Eu acredito que o governador Geraldo Alckmin tenha a razão de alavancar esse noticiário aí, porque a inflação hoje no Brasil todo, ela está alta. Tanto combustível, mão de obra, o salário dos motoristas, as greves que vem gerando, melhoria nas categorias. Então, acho que, com certeza, para o governador chegar a falar uma matéria desta, ele tenha feito estudos, tenha feito os dados e, inclusive, como o Lucas disse aqui, salientou, o custo de vida de São Paulo geralmente é um pouco alto, um pouco alavancado do que os outros municípios. Mas eu tenho acompanhado os jornais e tenho participado muito, assim, pelas mídias sociais, Facebook, enfim, e-mails de amigos de São Paulo, que a gente sempre troca figurinha ali. E já percebi que em 6 municípios em voltas de São Paulo, na Grande São Paulo, já baixou o custo das passagens, já reveram o preço, já baixaram o custo. Então, acho que falta um pouco de diálogo também do prefeito Haddad ali. E não é só o 20 centavos, a diferença dos 20 centavos. Tem que ver aonde está. Vai melhorar a fiscalização, vai melhorar o conforto dos passageiros, vai melhorar as paradas de ônibus, os horários, os itinerários. Então, não é só aumentar o preço e não é tanto pelos 20 centavos ali, 20 centavos aqui. Se for calcular no final do mês, ele dá um reajuste bom no bolso do trabalhador que levanta todo dia cedo sua casa. Mas, enfim, tem que rever também aí a fiscalização, o trabalho da prefeitura, não é jogar culpa no governo do estado, sendo que se não tiver uma parceria, um apoio da prefeitura também, que, pelo que disse, não tem diálogo também, não tem conversa. Vitor, essa questão, parece até que a CPTM entrou em greve hoje, dá um caos danado em São Paulo. Pois é, uma das justificativas do aumento é que teve aumento para os maquinistas, para os motoristas, cobradores, né? E agora a gente está vendo aí que o pessoal da CPTM está em greve, né? Então quer dizer que não teve aumento. Então já não é uma justificativa. Esse aumento aí vai resultar no bolso do trabalhador aí, depende da linha que ele pega, entre 50 e 75 reais por mês. Muitas dessas pessoas ganham R$1.000, R$900. Então tinha gente dando entrevista falando assim, agora eu vou almoçar, né? E não vou poder tomar um café da tarde, alguma coisa assim, porque não tem como, vou ter que usar para pagar o ônibus, né? Senão não dá. Então é injustificável. E se a gente pegar a correção da inflação aí desde 94, quando a passagem era 50 centavos, se fosse vindo corrigindo com a inflação, hoje essa passagem estaria em 2,18, né? A gente está em 3,20, quase R$1 a mais. Então não justifica. É o lucro, é o lucro. É o lucro. E a gente vê que, por lei, ela não poderia estar ultrapassando, acho que 12% de lucro, essas empresas, né? Mas a gente pega casos que ultrapassa a casa dos 20%, que é proibido, né? Então você vê o motorista andando com o ônibus lotado, com os passageiros colados com o nariz no vidro, né? E eles vêm falar que precisa aumentar mais. Quer dizer, um ônibus que foi feito para andar 30, 40 pessoas, anda 100 e ainda precisa aumentar mais a passagem. Eles aumentam, né? O problema operacional que eles têm, eles acabam jogando para o usuário, né? Lucas, e as manifestações? O que você está achando delas? Eu acho que toda manifestação, tudo que desagrada, ou até
de certo modo. A população tem que se manifestar. Acho muito interessante, de grande valia a manifestação, só que ela já perdeu um pouquinho a estribeira, né? Eu acho que já está sendo um pouco além daquilo que é possível. A população tem que sim se manifestar, tem que se manifestar diante de muitas coisas hoje. Eu acho que a alta do valor das tarifas do ônibus é uma delas. Nós temos a PEC da PEC 37, por que não vai se manifestar também diante disso? Só que o problema é o seguinte, óbvio, foram lá, se manifestaram, mas quebraram, deterioraram o patrimônio público. E aí? É nós que pagamos isso também. E Augusto, e a questão das manifestações justificáveis ou não? As manifestações eu acho que são favoráveis, mas não quebrar patrimônio público, bater em policial, soldado e funcionário público. Está ali trabalhando. Eu acho que ela já extrapolou, já passou dos limites. Concordo, a população tem que ir para a rua, tem que se manifestar. Enfim, eu acho que tem que ter aí um consenso dos manifestadores também, não quebrar a porta de banco, quebrar patrimônios públicos. Você vê lá no noticiário, no jornal, um policial que tentou apaziguar, ali virou uma guerra praticamente em São Paulo. Se o trânsito caótico ali, enfim, eu acho que o trabalhador, ele não pode pagar, a pessoa do bem, da paz, ele não pode pagar pelo erro de manifestadores que estão ali quebrando. Se vê lá um senhor lá, atropelou lá 3 manifestantes, depois ele foi lá, se arrependeu na televisão também, na imprensa. Enfim, o cara não faz aquilo por querer. Então os manifestadores têm que se reunir, conversar, não quebrar patrimônio público. Isso aí são totalmente contrário, porque patrimônio público não tem culpa de manifestação nenhuma. Vitor, quem agrava a questão das manifestações é a polícia? Sem dúvida, né? Não é nem o policial, é a polícia, a forma como eles são treinados, né, para fazer isso. Eu já participei de manifestações e já participei de eventos com escolta da polícia. E sei como eles agem quando eles não querem trabalhar. Eles soltam a cavalaria em cima, daí eles jogam você para a calçada, tem policial na calçada para jogar você na rua, mas assim, tudo na cacetada. Agora, antes de eu vir para cá, eu estava assistindo o programa do Marcelo Rezende, né? Estavam sendo jornalistas que estavam fotografando, apanhando, sendo puxado pelo cabelo, 3, 4 puxando, batendo no chão. Quer dizer, o que aquele cara fez além de tirar foto para justificar toda essa violência, né? Então, até o momento, tinham mais de 10 mil pessoas na segunda-feira, né? Com chuva, e até o momento estava correndo tudo bem. Até que a polícia interviu a hora que eles queriam entrar no Terminal Bandeira. Aí, que agiu com violência, o grupo se separou em mais de um. Um dos grupos foi para a Praça da Sé, outro grupo caiu para as galerias que tem lá do Centro Antigo de São Paulo. E aí ocorreu toda essa depredação, aí parte dos manifestantes que estavam na Sé voltaram para a Paulista e ocorreu toda essa briga. É preciso ver também que dentro de um grupo de 10 mil pessoas você não consegue controlar todos e isso é um reflexo da sociedade. A sociedade é violenta, as pichações acontecem no dia a dia, a depredação do patrimônio público também ocorre no dia a dia. Então, se você junta todas essas pessoas num manifesto, evidentemente que isso vai ocorrer. Isso não é um problema dessa greve, isso é um problema que já está dentro. Jesus tem. Está dentro da nossa sociedade, entendeu? O movimento popular. Não dá, que nem teve lá a virada cultural, aí teve 30 mortes, teve não sei quantos assaltos, mortes, mas se você pegar um dia normal em São Paulo, tem não sei quantas mortes, quantos assaltos, a diferença é que se concentrou tudo aquilo lá. É a mesma coisa no manifesto, existe a violência diária, aí se você unir tudo num evento, vai ocorrer, e a imprensa vai só mostrar isso, né? Você não vê um manifestante sendo entrevistado, você só vê a polícia sendo entrevistada, falando dos prejuízos, nem dá tempo de fazer um orçamento, já estão falando, o prejuízo vai chegar a 50 mil, 70 mil. Como não deu, nem trocou o vidro, já sabe quanto que vai gastar, é estranho, né? E a evolução do pensamento sem luta? Não tem como você fazer um manifesto sem você fechar uma rua, sem você fazer gritos de ordem. E se você for provocado e você não. Ali você já está meio que sendo provocado, já está talvez se desestressando ali, né? Então é um barril de pólvora, qualquer coisa você explode, tanto do lado da polícia quanto do lado dos manifestantes. Quando um dos lados age com mais truculência, aí vira toda aquela bagunça. Porque você tem a divergência de ideias. Né? Lucas, o Leonardo Sakamoto, que é um rapaz que escreve é um sociólogo que escreve na Folha de São Paulo, ele disse hoje, é lógico que um termo aí, uma metáfora no caso, ele disse assim, aos manifestantes vocês merecem o silêncio. E daí o texto dele diz que as pessoas não aprenderam ainda que as outras podem se manifestar. O Brasil aprendeu isso ou não? Todo mundo fala que o povo tem que ir para a rua. Daí quando vai, não, é truculento, está brigando, está não sei o quê. Tem muita crítica. Até o que eu estava complementando, já puxa um pouco mais do que você falou. Hoje o El País divulgou uma matéria
muito interessante falando que o Brasil não está acostumado a ir para a rua. E, enfim, é interessante a matéria, porque eles pegaram toda a matéria falando a respeito da situação que o Brasil está passando. Essas questões das tarifas, desses manifestos, eles não estão sendo só em São Paulo, né? No Rio tem várias cidades aí que estão acontecendo. E diante, obviamente, de uma crise econômica que está chegando para o Brasil hoje. E realmente, o Brasil não está acostumado. Nós brigamos muito porque a população não vai para a rua se manifestar, expor as suas ideias. E aí, quando parte da população vai, outra parte fica em casa reclamando, repudiando. Os que vão tá uma borrachada. E os que vão. Sempre assim. Então nós temos que estimular, o pessoal tem que sim. Divergência de ideias sempre tem. E quanto maior a divergência, maior o debate, maior o crescimento, maior vai ser a evolução da sociedade, né? Augusto, nos últimos anos aí nós vimos muitas manifestações que não acabaram bem. A Polícia Civil com a Polícia Militar, que ele teve até disparo de arma de fogo aquela vez. Professor que teve sérias lesões em razão das manifestações. O governador sabe lidar com isso? Sabe, o governador sabe, mas vai depender do conforme é passado para os seus comandantes dos batalhões. Às vezes já vira para um lado pessoal, que não gosta, por exemplo, de certo manifestante, de certo grupo. Enfim, eu acredito que sabe, que o governador ele é um grande humano. Quem conhece ele, convive, trabalha com ele, faz parte como, por exemplo, eu sempre estou em eventos próximos ao governador, nem sempre, mas se vê que ele é uma pessoa humana, não é uma pessoa maldosa, que vai lá falar, mate tantos, faça isso. Ele não é louco, o cara é governador. Então eu tenho certeza que jamais ele pensa em mandar a Polícia Militar com a Polícia Civil, aí que está sobre o comando do governo do Estado, fazer alguma coisa que seja fora do normal. Ele quer garantir a paz, ele quer garantir a segurança do cidadão. É isso que é o lema hoje do governo do Estado, é a tranquilidade para cada cidadão que está ali procurando a sua segurança, garantir segurança. Vou perguntar para o Vitor, inclua aí na minha lista que eu falei o caso dos estudantes da USP também lá no campus. O Alckmin sabe lidar com manifestação? Não sabe, né? Nem ele, nem a polícia, que é comandada por ele, não sabe lidar com manifestação, com estudantes, não abre o diálogo, né? Tanto que quem interviu dessa vez, quem tentou o diálogo foi o Ministério Público, né? Ele mesmo, não, isso aí é caso de polícia, tem que ser tratado dessa maneira, não dá para recuar, a passagem vai ser esse preço. Então, em nenhum momento ele tenta dialogar, tenta conversar, sei lá, chamar uma comissão desses estudantes para se reunir. Enquanto isso, ele está lá em Paris, brigando para trazer um evento. A gente tem um grande problema de transporte aqui, ele está tentando trazer um outro evento que vai trazer mais gente e o mesmo papo da Copa do Mundo. Então, ele não sabe lidar. Agora, os estudantes da USP sofreram quase 2 anos aí com processo policial, agora que conseguiram se livrar. E agora os estudantes estão sendo capturados pela polícia, estão estipulando multas e fiança em R$20 mil, né? O que esse cara, que qualidade de bandido é esse que precisa pagar R$20 mil para conseguir a liberdade, né? Então é muito estranho. O PT e o PSDB estão trabalhando juntos contra a manifestação? É até um negócio que me admira, né? Que o PT está agindo como o PSDB nesse sentido. Eu vi uma entrevista, acho que ontem, do Haddad e do Alckmin, um do lado do outro falando, e os dois falaram a mesma coisa, né? É assustador ver duas pessoas que, teoricamente, pensam tão diferentes e falando tão iguais. Então, eu acho que estão cada vez mais parecidos. Maravilha, vamos para a próxima notícia. Investimentos públicos com o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, serão acelerados, diz Miriam. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, afirmou nesta quinta-feira que o foco no segundo semestre é acelerar ainda mais os investimentos públicos através do PAC em parceria com os municípios e os estados. Ela lembrou que, ao longo de todo o segundo semestre, serão feitos os leilões de concessão de rodovias, ferrovias, portos e o primeiro grande leilão do pré-sal. A ministra comentou ainda que os últimos indicadores de produção industrial foram muito importantes. Não só cresceu, mas cresceu muito nos bens de capital, que são um indicador importante da reativação do poder industrial. Lucas, o Brasil cresceu no governo do PT? Bom, uma das coisas que eu posso garantir é o seguinte, não é porque eu sou PSDB também que eu tenho que tirar os méritos do governo PT. O governo Lula, a princípio, vamos dizer assim, o grande mérito deles foi não mexer na economia. Em tudo que foi feito no governo FHC. Esse foi o maior mérito deles. Porém, o Brasil, no governo PT, errou em uma das coisas, é que achar que a economia estava indo muito bem.
Ela não estava indo muito bem, ela estava caminhando para ir muito bem. Precisava de intervenções, sim, no governo. Como eles estão tentando fazer agora, erroneamente e tardia, essas intervenções. E falta do investimento. Encheu muito a máquina pública e investimento faltou. Por que agora vem com o PAC para investimento em infraestrutura? Porque agora o país precisa. O rating de credibilidade do país econômico está para ser rebaixado pelo Standard & Poor's. O que isso interfere? Mas na época do FHC era muito pior. Só ganhava da Nigéria. Sim, pegávamos uma situação... tudo isso era uma fase de transição. De tanto é que tudo foi encarrilhado, nós pegamos a inflação numa situação deprimente e tudo foi colocado nos trilhos. E tanto é que o governo Lula criticou tanto o Plano Real, mas não mudou. Nadou de braçada com o que eles pegaram. Todos os planos hoje, o governo PT se honra muito em falar do Bolsa Família. Porém, o que é o Bolsa Família? Não sei se você já pegou para ver o projeto de criação do Bolsa Família. O projeto de distribuição de renda do PT era o Fome Zero, que não deu certo. Pouca gente lembra disso. E o programa Bolsa Família, ele no seu projeto, ele diz o seguinte, que ele integra o Bolsa Gás, o Bolsa Escola, enfim, eles foram juntando o que o PSDB fez e colocou. Mas, enfim, então eu acredito que o PT, sim, tem os seus méritos, a parte de distribuição de renda. Só que, para aí, eles estão errando mais uma vez agora na situação econômica, porque ora o Guido Mantega aparece, o ministro Guido Mantega aparece dizendo que vamos reduzir os gastos públicos. Precisamos, o Brasil precisa. Mas aí vai a senhora presidente Dilma, não sei se porque ela ficou nervosa com os 8% que perdeu da sua aprovação, e lança o sistema Minha Casa Melhor. Ótimo, fantástico. Nós vamos... Calma aí. Então nós vamos reduzir as contas ou vamos aumentar os gastos? O Brasil hoje é um país com uma inadimplência muito alta. Por isso o rating da Standard & Poor's está para rebaixar o Brasil de novo, porque nós temos inadimplência, nós vivemos do consumo. O mercado varejista hoje divulgou resultado há 10 anos. O Brasil não tinha um resultado tão ruim para o mês como nós tivemos esse mês. Vitor, o Brasil cresceu no governo do PT? E com o PAC, que é uma obra interessante ou não? Não, isso é inegável. Que cresceu, não tem nem o que discordar. Mas o PAC 1 ficou devendo muito, né? E o PAC 2 espero que supra essa falta, né? Muito do que se falou, a gente está esperando até hoje o trem rápido de Campinas, que vai para o Paraná, para o Rio de Janeiro, as ferrovias que não saiu, as hidrovias. Agora os portos vai privatizar, os aeroportos também já privatizou anteriormente, né? Só que no PT eles chamam de concessão, né? Porque como que eles vão fazer com as fotos das antigas lá que estão lá com as bandeiras contra a privatização? Então vamos mudar agora são os maiores privatizadores, né? Então vamos mudar para concessão, né? Então é um nome diferente. Mas que cresceu sem dúvidas. Isso é inegável por méritos próprios deles, né? Fazendo aquilo que eles não prometeram. A política deles que a gente esperava era outra, né? Mas o país cresceu. Concordo que o nível de endividamento está alto, mas se a gente pegar, parte desse endividamento é por financiamento de casas, são coisas que o brasileiro aprendeu a consumir, né? Então não acredito que possa dar uma grande quebra. A gente discutiu esse plano aí da Minha Casa há uns 2, 3 meses atrás, né? Então acho que não tem a ver com a pesquisa dela, com a popularidade dela. Eu, na época, não fui muito a favor, né? Porque eu acho que é mais endividamento, em vez de você aumentar a renda, você dá crédito e essa fórmula já está ficando cansativa, né? Vai contra o déficit nominal, né? Que eles falam em reduzir. Então eles falam em reduzir o déficit nominal, mas você aumenta o endividamento. É meio... Você disse dos investimentos aí, da redução do Estado brasileiro. O PSDB não fez isso com o FHC. Olha, por que não fez, Augusto? Você concorda com ele que tem que reduzir o Estado brasileiro? Não. Quando o PSDB estava no poder, não reduziu os gastos públicos, manteve até no mesmo patamar do... Veja bem, quando... Não fez reforma política, não fez reforma tributária, não fez reforma trabalhista, não fez nenhuma reforma. O PSDB... Fizemos os acertos fiscais. Que é não, mas reforma tributária que tanto se implora hoje no Brasil, mas que tanto se pede, hoje o PSDB também não fez. Não, nós agimos conforme era o principal. Com inflação, com tudo aquilo que tinha, a gente não podia pensar em reformar outras coisas, a não ser o sistema fiscal, né? A inflação hoje é muito alta. Então hoje se fala dessa reforma, porque a inflação do governo FHC era outra de hoje. O endividamento
vamos dizer, hoje tem um programa aí do Minha Casa Minha Vida, que em vez de ele estar melhorando a renda do cidadão, ele está tomando. Então não adianta nada o governo do PT criar um Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, daqui a pouco ontem vi lá no Jornal Nacional, agora vamos dar uma linha de crédito para financiar móveis, financiar não sei o quê. É mais endividamento, o cidadão se endivida mais. Entendi, só vou fazer uma pergunta para você. E se não for assim, como deve ser? Como deve ser? Eu concordo que tem que ter as linhas de crédito, mas desde... Se fosse o PSDB no poder, o que você faria? Se fosse o PSDB no poder? Com um monte de pobre precisando morar, precisando ter casa, móvel, o que você faria? Tentaria melhorar a inflação e endividamento que o Brasil hoje tem e dar conforme a renda de cada cidadão. Não o cara abriu lá a inscrição para 200 casas por lar. Vai pessoas que têm casa de aluguel, têm casas, têm carro, têm emprego. E hoje eu vejo nos municípios. Então falta uma fiscalização. Eu sou contra, sou a favor. Mas eu acho que está melhorando, está faltando uma fiscalização perante a esses programas federais, tanto Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Gás, as casas, aí, programa Minha Casa Minha Vida, está faltando fiscalização. Pessoas que hoje, eu vejo lá em Pilar do Sul, lá em Piedade, tem essas casas, ou em Angatuba, o cara tem lá uma Sky, o cara tem uma parabólica, daí daqui a pouco atrasa um asfalto na frente, o cara está lá se manifestando, bravo, enfim, não é assim. Então, quem tem que ter esses programas e está dentro do projeto do governo federal é quem realmente precisa. Não o cara pega uma casa, daqui a pouco passa um mês, ele monta um bar na garagem da casa dele, ele monta uma antena parabólica, enfim, nada contra, mas eu acho que quem realmente precisa. Concorda? Eu até acho o seguinte, é muito interessante. O sistema do Minha Casa Minha Vida, eu quero até esclarecer, não sou contra. Pelo contrário, sou muito favorável. Assim como sou muito favorável do Bolsa Família, nós estamos dando condições do brasileiro ter sua própria casa, ter uma renda melhor, distribuição de renda, que eu sou favorável. Só que aí tem uma questão. Em tempo de crise, endividamento tem que reduzir. Você não pode dar condições do cidadão se endividar, da inadimplência aumentar, que é o que vem acontecendo. Porque isso tudo regride a economia. E é o que está acontecendo. A nossa economia está regredindo porque a inadimplência chegou num número muito alto. A inadimplência aumentou, o consumo regrediu. Todo mundo está inadimplente. Como que você vai estimular o consumo? Não tem mais como. Porque todo mundo deve. Então, são essas questões que são um pouquinho complicadas diante de você aumentar as linhas de crédito. Eu não sou contra. Mas num período de crise, você tem que procurar acertar os meios primeiro, para depois... Por exemplo, na época do Fernando Henrique, vamos comparar aqui, na época do Fernando Henrique, para você comprar um Alckmin nas Casas Bahia, você tinha que fazer consórcio porque o crédito não era acessível. Hoje você pode comprar um carro e andar de carro zero, o que é o ideal? Não, é isso que eu estou falando. Nós temos que ter um meio termo. Eu também não sou favorável a esses sistemas, porque era muito alta a taxa de juros também. Nós chegamos até a época de taxa de juros a 19%, a taxa Selic. Então, é muito alto. Então, você precisa buscar meios, primeiro, de equilibrar a economia. Acredito que o caminho certo, como disse, eu sou PSDB, mas eu sou um cidadão, eu estou convivendo aqui dia a dia. Então, eu acredito que como estava andando ali no governo Lula, primeiro mandato, estava ótimo. Estava ótimo. Então, nós tínhamos crédito, não tínhamos uma taxa de juros muito baixa, então nós tínhamos uma taxa de juros que segurava a inadimplência, segurava um pouco o endividamento da população e aí mesmo assim não tínhamos... Vitor, o Pepe Mujica, presidente do Uruguai, diz que as pessoas não podem servir o mercado, é o mercado que deve servir as pessoas. Concorda com isso? Totalmente, né? Mas não é o que acontece no Brasil, né? Não é... Eu até acho estranho vocês do PSDB criticarem esse sistema, porque eu acho que se fosse o PSDB no poder, estaria fazendo o mesmo. Eu acho que o PT, como vocês falaram antes, o PT seguiu o jogo, continuou, manteve. Então, a diferença seria, sei lá, se hoje Minha Casa Minha Vida atingiu 200 mil pessoas, por exemplo, não sei o número ideal, acho que é mais de 1 milhão, ou Minha Casa Minha Vida, acho que 1 milhão e poucas pessoas. Se atingiu isso, acho que o PSB tinha atingido 200 mil, porque o Fernando Henrique era um sociólogo e gostava de mostrar para inglês ver, fazia o Bolsa Escola, mas atingia uma pequena parte da população. Vale Gás, quem que tinha? Não conheço. Então, aí chegou e foi melhorado, agora todos têm acesso realmente. Mas eu não vejo diferença. Isso aí é muito melhor para as empreiteiras, para os bancos, do que propriamente para o povo, porque ainda assim, né, existe um déficit muito grande de moradia no Brasil, né? E o grande problema de seguir essa economia é que continuou fortalecendo a exportação de commodities, não se investiu em
infraestrutura realmente para que seja industrializado. A gente tem a Alemanha aí, que é uma das maiores exportadoras de café no mundo, mas ela não planta um pé de café. Então ela importa os grãos do Brasil e transforma ele, enriquece ele. Então, quer dizer, por que o Brasil não pode fazer isso? E fica só nesse lenga-lenga, aí sim você consegue dar renda de verdade para a população, e aí você pode cobrar que ela tenha... Daí você não precisa fazer Minha Casa Minha Vida, ela vai ter uma renda suficiente para comprar a casa. E é isso. Maravilha, esse é o nosso Jornal Cidade Livre, primeiro bloco. Vamos para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouco a gente volta para falar de Itapetininga e região. Até já. Profep, a maior e melhor empresa de controle de pragas de nossa região. Atendimento residencial, industrial e hospitalar. Tratamento para exportação de madeiras. E agora com operadora autorizada Centricon. Profep, a única em qualidade, responsabilidade e garantia de serviços. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos, Itapetininga, com a segunda parte do Jornal Cidade Livre, hoje com o Lucas Gatto, com Augusto Abdelnur e com o Vitor Oliveira, debatendo aqui as principais notícias do dia e falando um pouco de política, como exceção aqui do programa, que a gente nunca debate política no Jornal Cidade Livre, não é mesmo? Eu nunca. Nunca fala de política. Antes da gente falar de Itapetininga, vamos só falar dessa parte aqui, ó. Chilenos vão às ruas novamente para exigir ensino superior público. Milhares de chilenos irão protestar nas ruas de Santiago, no Chile, hoje, né? Estão protestando. Professores, estudantes e profissionais de educação reivindicam por ensino superior público e gratuito. Além da capital, os protestos prometem se estender pelas principais cidades do país. Eu que chamei essa reportagem por causa da sua camiseta aí, Vitor, da sua luta, para você falar o que é essa batalha do domínio público aí. O domínio público, como eu expliquei no outro programa, é um coletivo da UNE, né? Ligado à UNE, da oposição de esquerda, que carrega como uma das bandeiras que é a democratização do ensino superior, né? Que seria, você termina a sua escola e você escolhe a faculdade, assim como é em Cuba, assim como é no Uruguai, né? E assim como estão brigando agora no Chile. Essa é uma das grandes bandeiras da oposição de esquerda hoje, de democratizar, e não por meio do ProUni, como é hoje, que só tem 18% dos pessoas de 18 a 24 anos, só 18% está dentro da faculdade, né? E muito dessa parte ainda está dentro do ProUni, em faculdades precarizadas, faculdades que estão lá só para receber esse dinheiro do MEC, né? Que antes de ter o ProUni estavam praticamente falidas e infelizmente não oferecem um bom ensino à distância. Então essa é uma das brigas. O movimento estudantil está forte no Brasil hoje, pode dizer assim, ou está começando a criar corpo? A gente está vendo que essas manifestações de rua que estão ocorrendo são todas do movimento estudantil. Até esses processos que estão ocorrendo em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente rolou depois de uma conversa que a gente teve em Goiânia, né? Que a gente já tinha tido o exemplo de Porto Alegre, que os estudantes tinham ido à rua e conseguido baixar a passagem, né? Então que se combinou que essa luta ia se nacionalizar, a gente fez protestos em Goiânia. E agora, consequentemente, está rolando no Rio de Janeiro, em Campinas, em outras capitais, em São Paulo. Então, são bandeiras do movimento estudantil, porque isso reflete no bolso do trabalhador e do estudante, né? Maravilha. Então, vamos falar um pouco de Itapetininga agora. Quer falar uma coisa do movimento estudantil? Não? Tá bem? Então, tá bom. Vamos lá. Prefeitura assume o Hospital Regional. A Prefeitura de Itapetininga assumiu a administração do Hospital Regional. No final da tarde de quinta-feira, dia 6, o secretário de Saúde, Felipe Tibes, entregou nas mãos dos administradores do Instituto Vart um comunicado sobre a decisão do prefeito. Na última segunda-feira, os atuais administradores do hospital declararam que não tinham mais intenção em operar o hospital regional. Lucas, o que você achou dessa decisão do prefeito de Fiore? Cara, vou ser bem sincero, eu sei o que está nos jornais, né, obviamente. Então, é muito superficial até as informações que eu tenho.
Mas o que nós podemos ver é que, primeira coisa, que minha visão, eu acho que é complicado você contratar um administrador e ele mesmo ter que contratar uma consultoria para prestar um serviço para você saber o que você vai fazer. Então é uma das coisas que eu achei muito, vamos dizer assim, inexplicável do VART. Então, e outra coisa que eu acredito eles tiveram desinteresse. O nosso hospital regional vai ter que passar por... Primeiro nós vamos ter que achar quem queira administrar. Porque nós temos problemas muito grandes hoje de OSCIPs que muitas têm sérios problemas de desvios, como foi o caso que teve no SAS. Então quem vier para o Hospital Regional de Itapetininga vai saber que o GAECO está aqui, está de olho. Então, já falaram isso antes do Instituto VART entrar, tinha sido um monte de gente presa aqui em Itapetininga, o Instituto foi lá e fez a mesma coisa. As pessoas não se preocupam muito com o GAECO, no não caso. sei muito. Brinco, quer dizer, uma hora a casa cai. E essas... Cai, mas nem tanto, né? Quem está preso no SAS? Eu acredito que o mais Quem que vai devolver o dinheiro? Quem vai devolver? Já levaram, né? Vai deixar onde o dinheiro? É muito complicado. Eu acredito que tem que intervir mesmo. A melhor forma seria que a administração pública tentasse, de uma forma, não jogar na mão de uma OSCIP, essa administração. Porque Tem até agora nós não achamos... Teve aí, não teve? Hospital São Camilo? Tá aí. Tá aí, né? Fazendo estudo, levantamento. Enfim, acho que... Pergunta seguinte, o prefeito de Fiore disse que o problema da saúde não é dinheiro, é gestão. Nós temos um hospital municipal com status regional. Né? Não, ou melhor, um hospital regional com verba municipal. Sim. O prefeito de Sarapi, como eu disse hoje no Telescópio, obrigado Maurício, que já está mandando um abraço para todos vocês aqui. Falei hoje no jornal, no Telescópio o seguinte, o prefeito de Sarapi não vai se preocupar com o hospital em Sarapi, ele vai mandar para Itapetininga. De São Miguel a mesma coisa, Capão Bonito a mesma coisa. Como solucionar o problema? É dinheiro ou não é dinheiro? O prefeito falou que não é dinheiro. É dinheiro, porque tudo tem gasto. Desde a hora que o paciente ele entra na portaria de um hospital até a hora que ele sai na maca ou na ambulância, é gasto, vai ter. Ou da onde que vem, ou o dinheiro tem outra coisa. Então, isso aí eu acho que ou a prefeitura deve estar com muito dinheiro então para investir na saúde. Nós temos até a verba do governo. Obviamente, se vier melhor, se vier mais, é melhor. Mas não tem, o prefeito já falou que não veio, faz 2 meses que não vem a verba do governo do estado. Eles estão também na busca, obviamente, de aumentar os recursos do SUS para o hospital, que era nessa estratégia de tirar o IANSP do hospital regional, para que o IANSP fosse atendido numa clínica à parte. Só que, como toda a máquina pública brasileira, nós temos... Eu até vou endossando aí o que o prefeito de Fiore disse. Que realmente, o problema público hoje no Brasil é gestão. Nós temos grandes problemas. É o que nós estávamos falando, por exemplo, no caso do transporte público. Se aumenta o valor porque você não tem um sistema de gestão eficiente com processos deficientes. Né? Você tem um processo deficiente e isso acarreta, obviamente, gasto, custo. Então, por que o nosso hospital regional gasta mais? Porque tem um sistema de gestão deficiente. Vitor, ficamos sem o Instituto VART e sem o Carnaval. Pois é, né? Volta o Carnaval, pelo menos, né? Carnaval fora de fazer uma micareta agora no final do ano. Hein, o problema é que se ficar doente não dá pra ir lá, né? Não dá pra... E essa decisão, agora falando sério, essa decisão aí da prefeitura? Depois que o leite já tinha sido derramado, agiu, né? Felizmente, e o dinheiro que foi dessas consultorias não volta mais, né? É que a gente sempre fala aqui, esse negócio de terceirizar para o CIP já está lá, não está no contrato, mas está certo lá, 10%, 20% não vai entrar no hospital, vai para o bolso da galera. Pode vir Hospital São Camilo, Sírio-Libanês, pode vir o que for. Mas isso que eu perguntei aqui, se o São Camilo, todo mundo elogia o São Camilo como uma instituição séria, de renome, como que ele vai administrar um hospital que tem verba municipal para atender 13 municípios? Ele não vai colocar o nome dele à prova? Se ele for uma instituição séria? E é mais um das empresas que tratam a saúde como mercadoria, né? E saúde não é mercadoria, é direito. Né? Saúde hoje, tem que ser levada a sério, né? Saúde não pode ser jamais moeda de troca. Saúde é um direito do cidadão. E se a saúde pública está ruim hoje é porque existe um lobby muito forte da saúde privada, né? Então, se a saúde está ruim, você vai ter que pagar. E para o São Camilo é ótimo isso, que esteja péssimo mesmo. Então você vai ter que pagar para ir lá ter um bom atendimento. O Fernando disse aqui, se o problema é gestão, por que o de Fiore não mesmo administra através da Secretaria da Saúde?
É uma sugestão. Eu acho que é a uma opção boa. minha sugestão é essa. Que realmente a Secretaria da Saúde tome o hospital para administrar. Porque nós vemos hoje que o Di Fiore é um administrador, é um gestor, é empreendedor. E eu acho que ele deveria colocar alguém de confiança dele, da secretaria com conhecimento técnico, para administrar sob os olhos da prefeitura. Não dá por causa do valor da folha de pagamento, senão teria que ser todos os funcionários municipais. Estoura os 54%. Sobrecarrega. Você sobrecarrega. Pode. Então, O Tribunal de Contas também acho que não aprova também. Não né? pode, porque vai extrapolar os 54%. Mas é uma coisa que deveria ser pensado, né? Fazer um Rio de Janeiro planejamento. criou uma algum empresa planejamento. pública. Também uma empresa Mas de qualquer pública é uma forma, solução. de qualquer forma entra na folha salarial, né? Não, Rio Saúde não. Não? Não. É Uma folha à parte. uma questão a se pensar, porque não tem outra forma. Se ficar terceirizando, vai acontecer a mesma coisa. E parece que esse é o interesse, né? Porque se a gente for pegar o pé da letra, a gente sabe que são grupos que estão desde a época lá da Santa Casa e continuam aí ganhando dinheiro com isso, né? Então é muito difícil de quebrar essa máfia aí, porque é máfia mesmo, né? Porque sai um, entra outro e o dinheiro continua indo pro ralo, as pessoas continuam morrendo por falta de atendimento, a atenção básica de saúde é precarizada, não tem médicos e se joga toda a culpa no regional e esquecem de falar dos postos de saúde, das unidades de saúde da família, das farmácias municipal que não tem remédio. Então, tudo isso é um grande problema. E a UPA seria um início de solução ou não? A UPA é um caso à parte, um caso que tem que se discutir. Eu fui conversar com uma médica e ela falou assim, olha, a UPA, como funciona a UPA, também é uma terceirização descabrosa, não é bom. Mas você não pode falar para a pessoa assim, vamos fazer a revolução primeiro, depois você se trata. Então, se você tem mais uma opção de saúde, traga. Iria onerar um pouco mais? Talvez sim, mas você também desonera um pouco o pronto-socorro, ia dividir as atenções, ia ter mais verba federal. Então, uma questão que agora se vai mudar de 3 para 2 ou para 1, para não receber pessoas de fora, né? Mas vão continuar chegando, porque se não tiver atendimento lá, vai mandar para cá. Não pode, né, negar? É regional. Então, Regional não pode negar. Então, a diferença é que iria receber uma verba dos municípios, né? E não vai receber, mas vai continuar atendendo. Então, eu acho que é uma burrice. Augusto, na sua opinião, o que dá para fazer? Eu acredito que nesse primeiro momento que passa o hospital regional, opinião minha, que o prefeito Di Fiore, como o Lucas disse, é um administrador, empreendedor, enfim, ele possa assumir através de uma empresa pública aí, formar uma comissão de pessoas de confiança dele, aí até da sociedade civil se organizar e acompanhar as despesas, os gastos, o investimento do hospital regional e administrando através daí da UPA ou de uma criação de uma nova empresa pública, administrar o hospital regional. Não pode, como que diz, não pode negar o atendimento da região, querer proibir, isso aí está inconstitucional. E jamais acredito que o prefeito... A questão da UPA é assim, existem 3 tipos de UPA, e a terceira, ela é regional, e daí ela recebeu, acho que 30% da verba vinha desses municípios que estavam no convênio. Não se quis essa UPA 3 para fazer a 2 ou a 1, que daí não tem a verba dos outros municípios. Entendi. Mas só que vai continuar recebendo, né? Porque não tem UPA. Vamos aguardar aí o Hospital São Camilo, está aí, acho que fazendo um levantamento aí do Hospital Regional. Acho que seria também uma grande opção, desde que a própria população, a prefeitura, crie essa comissão, aí forme um conselho aí em cima dos investimentos do Hospital Regional, o governo do estado também cobre a melhoria dos investimentos que sendo aplicado e ver qual que é a forma melhor aí de se adequar e para tocar o município e a região. Lucas, alguma? Bom, uma das coisas até que eu tive alguns dias conversando com os amigos, na segunda-feira eu tive conversando com os amigos, porque hoje, apesar de gostar de política, sou muito fã de política, mas eu acredito que nós precisamos de pessoas políticas, mas que estejam a fim de conhecer gestão pública, que é isso que falta, né? Político tem bastante, gestor público tem pouco, tá em falta. Então, uma das coisas que eu acho interessante é que hoje nós temos uma consultoria contratada, que é, no caso, a FGV, para fazer auditoria de contratos. Muito bem. Aí não sabemos aonde está indo o dinheiro. Nós vamos achar onde está indo o dinheiro. Minha sugestão, como falei de gestão, hoje nós temos uma consultoria muito capaz no Brasil, que é a consultoria Falcone, que mostrou resultados que são sistemas de gestão privada, gestão pública à moda privada. Ou seja, cobrar resultados.
meritocracia e realmente gestão transparente, eficiente e, obviamente, quem contrata? Somos nós. Lucas, eu vou apimentar a sua discussão aí, já que você levantou isso. Muita gente criticou a contratação da FGV e o aumento do salário do secretário, já que eles são exclusivamente técnicos, conforme o próprio prefeito disse. Como que se justifica, Bom, na sua opinião? minha opinião, no caso da FGV, ao meu ver, é muito ótima contratação. Eu acredito, na minha visão, ótima, porque nós precisamos sim saber para onde está indo. Mas o secretário que ganha R$ 11.800 não poderia fazer uma auditoria, ele próprio, com os Então, funcionários que ele dispõe, com os cargos de comissão que ele dispõe, e levantar esse valor? Isso Sem tudo? dúvida. No caso, os secretários eles estão agora, a priori, tendo conhecimento de causa do que está acontecendo na cidade, certo? Mais da área técnica, certo? E no caso da FGV, eles estão aí para analisar os contratos que estão em andamento, para saber aonde está indo o dinheiro, para otimizar o nosso gasto público, o gerenciamento dos nossos recursos. Porque nós temos um orçamento alto, temos um orçamento muito bom, mas não é o que nós vemos na cidade. Não é o que nós vemos nas ruas que nós andamos, no hospital que nós somos tratados, nas escolas públicas que nós temos em Itapetininga. Então, primeira coisa é saber onde está sendo gasto o dinheiro, para gerar eficiência. Então, eu volto a dizer, não sou um extremo defensor do prefeito de Fiore. Sou PSDB, mas defendo os meus ideais acima de tudo. Mas eu acredito que o caminho está certo. Primeiro, saber o trem que nós estamos pegando. Primeiro fazer um diagnóstico. Um diagnóstico. Diagnosticar tudo o que ele está pegando nas mãos. Para depois começar a ditar as prioridades do que tem que ser resolvido. Concorda? Concordo. Vitor, essa questão aí da FGV e dos secretários, Então, concorda ou discorda? O grande problema da FGV é que não foi feita uma tomada de preços, né? Então, se aceitou, o preço foi cobrado e não se consultou outras empresas. Acho que teria outras consultorias que poderiam ser consultadas para fazer isso. Segundo, que se a gente calcular aí, deve se gastar um pouco mais de R$100 mil por mês com secretários. A FGV, se não me engano, é fazer um trabalho de um pouco mais de 6 meses, né? Então, se a gente calcular, gastando 250 mil com a FGV, mais 600 mil nesse período com secretários, né? É quase R$1 milhão aí, se a gente pegar encargos trabalhistas, outras questões. E não se resolveu o problema, os servidores municipais ainda estão esperando um aumento, parece que agora vão ter um bônus aí, então quer dizer, mais do mesmo, né? Mais do que foi tanto criticado pelo Ramalho, né? Que não, o Ramalho dá bônus, porque bônus não é celular, funcionário, né? E agora vai acontecer a mesma coisa. Então a gente fica sem saber, e eu não concordo que o orçamento da Itapetininga é bom, eu acho que o orçamento é muito ruim, acho que é pequeno. Se a gente pegar as cidades do mesmo porte, tem um orçamento muito maior, que é o que engessa. Então, falta capacidade aí de tentar realmente aumentar esse imposto, aumentar essa arrecadação sem ficar aumentando imposto de taxa de iluminação, tentar realmente agregar valor a isso aí, não ficar, aumenta um valor, um postinho aqui, um postinho ali, isso aí realmente não interfere muito, é tentar realmente evoluir a cidade, avançar a cidade, que é o que foi prometido na campanha. Ele está pagando por aquilo que ele prometeu aumento de servidores, prometeu que ia melhorar o hospital, prometeu que ia construir a UPA, Que resolveu o lixo. que ia resolver o problema do lixo. Então, ele prometeu essas coisas. A gente não está cobrando o que ele não falou, a gente está cobrando o que ele falou. É pouco tempo, a gente está esperando, só que não existe nenhuma atitude ainda que você possa aplaudir. O que eu mais quero aqui, chegar aqui e aplaudir, falar, olha, Fiore, isso está indo muito bem. Eu ia ganhar muito mais pontos elogiando ele do que criticando. As pessoas falam, olha lá, o moleque concorreu com ele, mas está elogiando. Mas não, tem que ficar aqui criticando. Claro. Então, Vamos para a muito próxima difícil. notícia, então. O vereador do PV, Edson Brum, no uso de suas palavras, perguntou ao secretário Luiz Paulo, secretário aí de Finanças do prefeito de Fiore, de Itapetininga, né? Qual a sua relação com o prefeito, já que ele veio de Tatuí? Queria saber se a sua nomeação e as do ex-prefeito de Avaré, ambos os candidatos derrotados do PSDB nas respectivas cidades, eram imposição do partido em nível estadual. O secretário informou que o prefeito os contratou por conhecer o trabalho de cada um em sua cidade. Lucas, qual a sua avaliação do secretário Luiz Paulo Ribeiro? Bom, minha opinião é que o secretário Luiz Paulo é um cara extremamente capaz. Pelos resultados, nós temos que falar de resultados, não temos que falar do que está aí, no que não está em evidência. O que está em evidência são os resultados que ele teve apresentado em Tatuí, que se tornou uma cidade que, infelizmente, há pouco tempo o itapetiningano tinha um vício de falar o seguinte: pô, Tatuí está crescendo mais do que nós. E é fato. E quem estava à frente desse crescimento, de certo modo, era o secretário Luiz Paulo. Acho que, assim como
no começo vi que o prefeito tinha anunciado que o secretário seria o Luiz Paulo, eu fiquei muito feliz, porque nós precisamos de pessoas que tenham conhecimento técnico, que já tenham conhecido como é trabalhar nessas funções. Qual a sua avaliação do secretário? Conhece pessoalmente? Conheço Gente o Luiz boa? Paulo, gente boa, fez um grande trabalho com o prefeito Gonzaga, acho que por 2 mandatos em Tatuí. Até no entanto que ele foi escolhido para concorrer à prefeitura pelo PSDB lá na cidade de Tatuí, mas infelizmente não obteve sucesso nas urnas. Enfim, acho que o povo de Tatuí quis alguma mudança, renovação. Mas acredito que é uma grande escolha que o prefeito Fiore fez, um grande técnico, um grande profissional. Eu estive com ele aí na prefeitura de Itapetininga, logo quando o de Fiore tomou posse, recebi o convite, estive lá, conheci os trabalhos lá, estive lá na sala dele, enfim. Acho que ele vai contribuir muito com Itapetininga, acho que vai trazer uma bagagem muito grande, experiência muito grande que teve Tatuí, apesar de ele ser um jovem ainda, um rapaz novo, enfim, tem muito aí para frente e não tem como cobrar dele em 5, 6 meses de governo. Ele está conhecendo a casa, não é daqui, é de fora, está conhecendo o município, as infraestruturas que tem. Também, como que diz, o secretário faz parte dele, mas o dono da caneta é o que manda, né? Vitor? Mais ou menos. Desculpa, e a questão do Edson Brum levantar essa pergunta é estranho, já que ele faz parte da base do prefeito? Parece que ele está meio que já quase pro outro lado, né? Já está mais para a oposição do que para a situação. Até próprios vereadores do PSDB já estão mais para a oposição do que a situação, né? Até uma coisa que é levantada pelo Marcelo Narini nessa questão, que é a falta de liberdade dos secretários, a falta de que eles não conseguem, eles não têm, tudo tem que passar pelo prefeito, tudo eles precisam de ordem. Então, se o cara é realmente competente, mas ele tem que ficar toda hora pedindo permissão, então eu acho que isso é a questão que você falou, tem muito político e tem pouco gestor. Então, claro, se o cara é gestor, então deixa ele trabalhar. Dá liberdade para ele, dá carta branca, olha, eu confio em você, coloquei você aí, vou te dar um bom salário e agora trabalha, não me enche o saco. O chefe quer isso. Claro. Meu chefe fala assim, faça lá, não quero saber o que você está fazendo, faça. Se você não fizer certo, você vai ser mandado embora. Certo. Então era assim que trabalhava. Vai trabalhar. Ele que é o responsável pela paz, para a secretaria dele, acabou, não tem que... E tem mais uma coisa que aconteceu hoje, que foi feito, pedido aquele requerimento, pedindo informações de tudo que ele fez lá em Tatuí, lá, né? E chegou na Câmara hoje, né? Então a gente vai saber se ele realmente foi um bom secretário ou não. E aí... dá pra gente ter mais opinião depois dessas apurações. O Anderson Bicurtis aqui, ele foi muito bem na prestação de contas na Câmara de Vereadores. Não deixou nenhuma dúvida, nem entre os vereadores, nem quem assistiu pela TVI. Obrigado, Anderson. Você sempre contribui aqui com o nosso... As contas não bateram. Programa. Não, Vitor. Não bateu. As contas não bateram. Por que não bateu? Por exemplo, se tem uma licitação de lixo, que você vai pagar o transbordo. Aí ele fala assim, não, mas eu não preciso ter ainda um local específico. Pode até ser em Minas Gerais. Mas se você está pagando para fazer um transbordo, que é o transporte... Então, tem uma diferença de preço, né? Se vai ser aqui em Cesário Lange ou se vai ser em Minas Gerais. Então, tem divergência. Ou, por exemplo, quando fala assim, olha, a gente tem um orçamento curto, 30% está para a educação, mas 28% para a saúde, aí 50% está para o salário, sobra 3%, 4%. Só que dentro dos 30% da saúde e da educação, já está envolvido salários ali. Então, tem mais sobras. Tem várias questões que ele foi falando lá que a conta não batia, né? Mas está sendo falado e ninguém questionou. Maravilha. Augusto, qual as ações aí da juventude do PSDB a nível estadual, regional? O que vocês estão fazendo, trabalhando? Então, a juventude do PSDB regional vai agora promover um encontro regional aí da juventude do PSDB. Provavelmente seja lá em Angatuba, a minha terra. Enfim, vai depender lá do apoio que também receber do PSDB local. Não conversei ainda com o presidente, nem com o presidente da Câmara lá, que é do PSDB, para a gente formalizar. Estive domingo lá no diretório, numa reunião da executiva estadual da juventude. Foi uma reunião muito proveitosa. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos os amigos da juventude do PSDB de todo o estado, no qual convidei a assistir hoje esse programa aqui importante, pela internet. Dar um abraço pessoal da capital, inúmeros vereadores de homens. Então, a região hoje nossa aqui de Sorocaba, vamos dizer, é o maior número de prefeitos e jovens eleitos dentro de todas as regiões da juventude do PSDB. Então, hoje nós temos aí um compromisso muito grande em trazer uns avanços. Então, vamos trazer, tive o contato da Fundação Mário Covas, vai estar trazendo uns cursos sobre iniciação política,
Até quero colocar aqui à disposição do Difior, se ele quiser trazer no município, como exposição Fundação Mário Covas, também está aberto lá para trazer para a nossa região, já colocar essa disposição. Em breve, eu estou tentando marcar com o senador Aloysio Nunes, que vai estar segunda-feira, estava vindo para cá, o Guariba, que é assessor dele, me ligou. O senador Aloysio Nunes vai estar anunciando investimentos para a nossa região segunda-feira, lá no gabinete do Panunzio, prefeito de Sorocaba. Enfim, eu acho que a juventude do PSB está se mobilizando, vamos ter deputados para cá, debater juntos, ouvir a voz da juventude da região, deputados estaduais, federais, as lideranças. Já combinamos lá com o presidente Paulo Matias, também para estar fazendo aqui alguns eventos, algumas palestras na nossa região. Enfim, a juventude do PSB está com o gás todo, está animado. Sábado passado, a juventude de Sorocaba, e até deixo a dica aqui para o Lucas, promoveu a feijoada tucana, que parte da renda foi doado para o Fundo Social de Solidariedade. Então, acho que esses eventos sociais, enfim, a juventude do PSDB não é uma juventude que vai para as ruas para brigar, que vai para discutir, baixaria, enfim. Nós temos que trabalhar pela causa pública, pela melhoria do cidadão. Esse que é o intuito da juventude do PSDB na nossa região. A responsabilidade minha é muito grande, são 72 cidades, pega desde Botucatu, Sorocaba, Iperó, onde nós temos um vereador jovem também, muito atuante. Enfim, nós estamos atuando bastante. Agradecer o espaço aqui da TVI, mais uma vez, no convite. Já tive outros convites, mas não deu, tinha outros compromissos. Enfim, nós estamos à disposição. Quem quiser conhecer melhor a juventude do PSDB, me adiciona aí no Facebook, Augusto Abdelnur, e a gente vai trocar as ideias, aonde nós estamos fundando em 10 cidades da região, aí a juventude onde não tinha, inclusive em Angatuba. O único partido que tem jovem é o PSDB lá. Enfim, quero colocar à disposição aí, para quem tiver dúvida, quiser fazer parte da juventude do PSDB, que venha com a gente, que nós vamos fazer um belo trabalho em prol da população e da juventude. Maravilha, esse é o nosso Jornal Cidade Livre de hoje. Temos que terminar um pouquinho antes, porque tem sessão da Câmara dos Vereadores. Também tem lançamento do livro Solto Passarinho que Viva, Prece e Poesias Pote a Potter, lá da Cátia Baroni, na Biblioteca Municipal, agora às 19h30. Também tenho que ler uma nota de falecimento do juiz Dr. Marcelo Haddad, que infelizmente faleceu. O recente falecimento do conceituado juiz de direito da 4ª Vara Civil da Comarca Tapetininga, Dr. Marcelo Haddad, enlutou a sociedade tapetiningana, especialmente a família forense. O Dr. Marcelo, assim como seus colegas magistrados da Comarca Tapetininga, foi também sempre muito atencioso com a imprensa. No próximo sábado, dia 15 de junho, haverá missa em memória do Dr. Marcelo, às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Sul. Então o jornal aí se manifesta o luto pela morte, pelo falecimento do Dr. Marcelo Haddad. Obrigado, Augusto. Volte sempre ao jornal. Prazer ter você aqui. Estamos aí na luta, trabalhando. Vou dar um abraço para o Maurício, que me convidou para estar aqui. Você. Maurício que deu cano na gente. Deu cano, né? Me ligou hoje. Enfim, toda a equipe da TVI. Espero que os convites que a gente esteja presente, debatendo. Obrigado. Agradecer aí ao Vitor, ao Lucas, que esteve aqui também ajudando a defender aí. Nada, só expondo o ponto de vista de vocês aí. Com certeza. Ao Vitor aí, que eu não conhecia pessoalmente, só pela televisão. Enfim, um abraço a todos os telespectadores que estão assistindo em casa. Como eu volto a falar, os amigos, são inúmeros nomes que a gente tem que citar aqui. Os internautas das redes sociais que estão nos acompanhando. E toda a equipe TVI, as amigas que estão aqui assistindo a gente, muito obrigado, desculpe de alguma coisa, enfim, nós somos novos ainda, temos muito que aprender. Obrigado, Augusto. Lucas, volte sempre. Valeu, obrigado. Mais uma vez agradecer aí por ceder o espaço, agradecer aí por mais uma vez o nosso debate. O Vitor já está ficando meu amigo de mesa aqui já. Sempre crescendo junto. Divergência. Não, mas crescemos juntos. Obrigado, Lucas. Muito obrigado. Vitor, volte sempre. Eu que agradeço. Só pra falar, o Maurício com aquele corte de cabelo ficou igualzinho o Ed Murphy, cara. Tá igualzinho. Pede pra ver a foto dele beijando o milanês, que tá hilário. Um abraço a todo mundo. Assim, Vitor Miquel. Obrigado novamente, Vitor, Augusto, Lucas Gatos, minhas amigas que hoje acompanharam o programa aqui no estúdio, a Gislaine, a Carolina e a Graça. Volte sempre, venham participar também
da nossa bancada aqui. E agradecer a vocês. Amanhã eu não estarei apresentando o programa, tem o casamento do meu primo para ir. Já desejo felicidades a ele aí, a toda a família. Então amanhã o encargo aqui ou é com o Maurício Herman, que segundo o Vitor parece o Ed Murphy, ou é com o Benê Luiz, que quando eu também não posso vir, sempre gentilmente vem me substituir. Então fiquem com Deus, um excelente final de semana. Segunda-feira eu estou de volta, mas amanhã tem Jornal Cidade Livre ao vivo. Até mais.